Part 1 Questions. Vamos focar em dois tipos de estrutura para perguntas. Com o verbo to be, are you, você é ou você está. Então, a primeiro modo aqui a gente vai utilizar o verbo to be. Para que isso aconteça, nós temos que entender a estrutura. Nós temos que primeiramente entender que o verbo to be, ele significa ser ou estar, dependendo da situação ao qual está sendo aplicado o verbo to be. E que nós temos três verbos to be. Nós temos am, is, are. Todos esses verbos to be, que no caso são três, significam ser ou estar. Depende muito da situação. Então, por exemplo, se eu quisesse dizer você é um estudante, você é um aluno ou aluna, eu diria you are a student. You are a student. Então, dá-se a entender que esse verbo to be aqui significa, no contexto da frase, você é um aluno ou aluna. Agora, se eu quisesse fazer uma pergunta, eu só precisaria inverter o verbo to be, que lembrando é are, e colocar ele na frente do nosso pronome que é you, que no caso seria você. Então, you are a student está na afirmativa, você é um aluno ou aluna. Para que eu colocasse em forma de pergunta, ficaria are you a student? Ok, então a gente só fez o quê? Inverter a posição do nosso verbo to be. Apenas isso que nós fizemos. Tendo isso em vista, quando a gente faz uma pergunta desse porte, se você é ou não, se você está ou não, nós temos duas opções de resposta. Ou eu digo, yes, I am, sim, eu sou, ou eu nego, no, I am not. Se por um acaso a pergunta fosse feita para ela, se eu quisesse dizer o seguinte, ela é um estudante, ficaria, ó, she is a student. Ok? Então, nosso verbo to be aqui seria o is. E abaixo, se eu quisesse colocar em forma de pergunta, eu inverto. Então, ficaria is she a student? A única coisa que a gente fez foi basicamente trocar a posição do verbo to be em relação ao seu pronome só. E novamente, quando nós estamos falando de resposta e, mais especificamente, resposta curta, nós temos duas opções. Ou eu afirmo yes, she is, sim, ela é. Ou eu nego no, she is not. Ok? É basicamente isso daí que a gente tem que entender em relação ao verbo to be. Tendo isso em vista, temos aqui os seguintes exemplos. Are you married? Aí as opções. Yes, I am. No, I'm not. Você também poderia variar suas respostas. Por exemplo, no, I'm single, divorced e por aí vai. Então note que a pergunta é feita com o verbo to be e a resposta também é feita com o verbo to be. Olha outro exemplo. Are you from Brazil? Yes, I am. No, I'm not. Yes, I am from São Paulo. Então, nós temos todas essas variações aí também. Are you interested in movies? Yes, I am. No, I'm not. Yes, I like movies very much. É basicamente só essa lógica aí que a gente tem que entender. Se nós queremos fazer uma pergunta com o verbo to be, apenas inverta o verbo to be em relação ao seu pronome, você terá uma pergunta. E a resposta, você tem que utilizar o verbo to be também. Em seguida, a gente tem, como todos os outros verbos, com exceção do verbo to be, utilizamos o verbo auxiliar. Novamente, se é um verbo auxiliar, quer dizer que ele sozinho, ele tem sim uma tradução, tem um significado. Mas quando ele está na função de auxiliar, ele só está na frase para indicar uma situação. De que forma? Eu tenho o verbo auxiliar para indicar quando é pergunta, para indicar quando é negativa, para indicar se está no presente, no passado, no futuro. É para isso que o verbo auxiliar serve basicamente. E o do, ele não é exceção. O do é a mesma sistemática. O do, ele tem a tradução de fazer. Mas o do, quando está como auxiliar, ele serve para frases na interrogativa, como pergunta, ou na
negativa. Então, sempre que eu não tiver a presença do verbo to be na frase, eu vou ter que fazer perguntas utilizando o do ou does, que eu vou explicar daqui a pouco. Por exemplo, do you have any siblings? Do you have any brothers or sisters? Então, se eu não tenho a presença do verbo to be, nós utilizamos o do para fazer a pergunta. E segue também a mesma função do verbo to be, ó. Ele vai sempre ficar antes e depois do meu pronome pessoal do caso reto. Ó, e se a pergunta foi feita com do, a resposta é feita com do. Yes, I do. No, I don't. Yes, I have a younger brother. An old sister. No, I'm a only child. Do you have children? Yes, I do. No, I don't. Yes, I have a son. Daughter. Yes, I have 3 children. No, I don't have any children. Do you like pets? Yes, I have a cat. Yes, but I don't have any pets now. Ó, você gosta, you like sports. Aqui uma afirmação. Você gosta de esportes. Se eu quisesse fazer uma pergunta, novamente, eu não tenho a presença do verbo to be, eu vou colocar o do como auxiliar no começo, para que ele indique que seja uma pergunta. Do you like sports? Só. E nós temos novamente duas opções de respostas curtas. Do you like sports? Yes, I do. Então, ó, da última vez, quando a pergunta foi feita com o verbo to be, eu respondia com o verbo to be. Se a pergunta foi feita com do, eu respondo com do. Ó, yes, I do. Ou pode ser no, I don't. Então, a resposta seria basicamente, ó, você gosta de esportes? Yes, I do. Sim, eu gosto. No, I don't. Não, eu não gosto. Quando eu tenho essas 3 pessoas aqui na frase, ó, he. Quando eu tenho she. E quando eu tenho it, eu não utilizo do. Eu utilizo does. E esse does segue a mesma lógica do do. Então, no lugar de do, eu colocaria does. Por exemplo, na afirmativa. Vamos colocar na afirmativa. Ó, she likes, ela gosta. She likes sports. De esportes. Se eu quisesse fazer uma pergunta, eu colocaria does. Certo? Porque eu estou falando dela. Does. Ok? Does she like sports? E como duas opções de respostas curtas, eu tenho yes, she does, porque a pergunta foi feita com does, e no, she does not. Lembrando que esse does not, ele também pode ser escrito doesn't. Ok? É uma forma contraída, certo? Uma forma abreviada. Basicamente essa lógica aí que a gente utiliza para as perguntas utilizadas do ou does. Lembrando que do é utilizada para os pronomes eu, que é I, você, que é you, nós, we, vocês, que é you novamente, e they, que seriam eles ou elas. O does é só utilizado para he, she e it. He, ele, she, ela, it, ele ou ela para coisas, tipo animais, objetos e por aí vai. Avançando aqui, temos uma coisa chamada de Double Weight Questions. Perguntas com WH, que no caso seriam essas daqui, ó. Essas perguntas com WH seriam aqueles o que, quando, qual e por aí vai, certo? Então temos aqui, ó, why, que seria por quê para a pergunta, tá certo? Whose, de quem, who, quem, when, quando, what, o que ou qual, where, onde, which, tem a mesma função de what, o que ou qual, só que é utilizado para coisas específicas. Por exemplo, aquele ali é meu carro, aí você quer especificar, aí você diz which car, qual desses carros é o seu? E a gente tem how, que significa como. Então, ó, seguindo essa lógica, nós temos aqui alguns exemplos de frases,
tá certo? Do you live in a house or apartment? I live in a house, I live in an apartment. Só alguns exemplos de frases. E aqui temos uma das perguntas com o WH. Who do you live with? Com quem você vive? E notem que a gente usa a mesma regra, do you live with, em modo de pergunta, certo? Quando não tem o verbo to be, usa o do ou does. Isso acrescenta do lado a pergunta com WH. Por exemplo, what is your name? Isso daí é um exemplo que a gente utiliza. What? Qual é seu nome? What's your name? Or what games are you interested in? Do you cook? Sure. When do you cook? Quando você cozinha? When. Quando você cozinha? What do you like to cook? What? What é o que ou qual? Why are you sad? E seguindo aquela lógica do verbo to be primeiro, depois vem o complemento lá. Are you sad? Você está triste? Se eu coloco isso aqui, fica por que você está triste? E lembrando que why, esse why aqui, ele é utilizado para pergunta e para responder, utilizando por que também, nós não utilizamos o why novamente. Utilizamos because. Então nós temos why, por que, para a pergunta, e because, que significa por que, para a resposta. Outro exemplo aqui, why do you like to travel? Because it's interesting and relaxing. Why are you sad? Because my cat is sick. Basicamente essa lógica. Temos aqui mais perguntas com WH. Where do you travel? I travel to the beach. How do you travel to the beach? I travel to the beach by car, bus. Whose book is that? That is my book. Which car do you want? I want the black car. E aqui um exemplo de frase utilizando why e because. Why do you like studying English? Because I want to, because I like to, because, entenderam? Então, por que você gosta de estudar inglês? Aí tem os exemplos aqui de pergunta. Because I want to, porque eu quero que, because I like to, porque eu gosto de, e because, e assim sucessivamente. Então, por hoje é só, pessoal. Espero que você tenha compreendido o conteúdo. Tchau pra vocês, forte abraço e até a próxima.